Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim, aí no Brasil, e eu peço a vocês que não forem inscritos, que espalhem para os seus amigos, para os seus colegas, que sim, que existe um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Eu sou o Mário, pertenço ao fã-clube oficial da Juventus, que foi fundado há exatos 10 anos, e foi oficializado em 2017. E claro, ativa o sino, porque você, além de não perder os próximos vídeos do Finestra, você também vai participar dos sorteios. Porque se você não for notificado, se você não saber quando será o próximo vídeo, pode perder aí a oportunidade dos sorteios com brindes oficiais que o fã-clube vai receber e que nós aqui do Finestra também vamos oferecer a você que for inscrito no canal, tá bom? Esse canal é um pouco diferente dos outros, não só porque fala de um time estrangeiro. Sim, eu torço por um time estrangeiro, não tem problema nenhum. Não é porque a gente mora em São Paulo que eu sou obrigado a torcer por um time paulista. E é um canal diferente porque os nossos conteúdos são diferentes. Eu não tenho aqui a obrigação de jogar uma notícia antes, depois ou durante o caule do mercado, por um simples motivo que eu não sou jornalista e eu não vivo disso. Dito tudo isso, meus amigos, meus senhores, hoje é dia 23 de julho, aniversário de Alessio Tacchinardi. No detalhe, eu vou deixar uma foto aí para quem não viu ele jogar. Jogou lá em meados dos anos 90, jogou com o Torricelli, jogou com o Vialli. Era um reserva que entrava e tomava conta ali da posição, jogava muito no meio, às vezes jogava na ala, mas era do meio. E ontem, dia 22, nessa mesma data, no ano de 47, o Gianni Agnelli assumia a presidência da Juventus. Ele que deve estar se remolendo, se revirando no túmulo. Deixa eu mostrar o Tacchinardi e a gente já volta para falar de trocas de figurinhas que vocês faziam, e eu também, com álbuns de figurinhas. Pois é, ragazzi, pois é, álbum de figurinha. Alguém de vocês aí já trocou figurinhas na escola, no tempo do colégio? Quando batia, fazia o jogo de bafo, e você trocava um jogador pelo outro, uma figurinha pela outra? É o que me parece essa negociação que aconteceu do Alberto Costa indo para o Porto, e o João Mário vindo, ele que tem o segundo nome Xará, vindo para a nossa Juventus. E aqui eu vou dividir o vídeo em duas partes. Primeiro vem uma crítica pela negociação, tá? E depois vem uma opinião em respeito ao João Mário. A crítica que eu vou fazer aqui não é pelo jogador, tá? Eu sei que eu tenho aqui inscritos muito inteligentes e vocês vão entender o que eu vou falar. É uma crítica pela negociação, pelo formato, por tudo, né? Por isso que eu coloquei essa ironia de troca de figurinhas, né? Eu, por exemplo, todo mundo sabe, eu sempre apoio a diretoria da Juventus, mesmo sendo uma diretoria que está começando, como eu fiz com o Giuntoli ano passado. Depois o Giuntoli fez besteira e a gente criticou. Aliás, muita gente elogiou o mercado do Giuntoli no último agosto. Muitos colocaram nota 8 para o Giuntoli. Não teve um que colocou nota 7. De 8 para cima. E depois aconteceu o que aconteceu e merecidamente foi mandado embora porque só fez besteira. Aqui comigo é assim. A gente vai apoiar, a gente vai elogiar, nunca vai atacar antes e depois. Se for que baixar a botina, baixar a crítica, a gente vai fazer independente de quem seja o diretor ou o jogador. O Comolli, eu estou falando isso porque hoje eu vi alguns amigos meus aqui na Itália já dizendo que o Comolli é o Giuntoli 2.0 por causa dessa negociação. Mas os mesmos amigos, anteontem, estavam felizes com o esforço feito pelo próprio Comolli em confirmar o Conceição como jogador definitivo da Juventus até 2030. Coerência, ou o cara é bom ou o cara não é bom. O que existe às vezes acerta e às vezes erra. E aí vai a minha crítica ao Comolli, que não estou aqui pedindo a cabeça dele, achando que ele é fraco, até porque ele, nesse momento, está se encaminhando no mercado, mas vai chegar o diretor esportivo que faz o mercado. Estou avisando isso já há um tempo. Mas a crítica vai pela maneira como ele fez o negócio, né? Me pareceu uma coisa muito primária, me pareceu uma coisa muito simplória,
trocar 6 por meia dúzia. Ah, mas a Juventus ganhou um pouco mais de 3 milhões. Que representa hoje para a Juventus esses 3 milhões? 5 ainda seria contra eu, mas vá lá, dá para entender. Mas 3 milhões, sinceramente, eu acho que foi um negócio ridículo, né? Uma troca sem motivo, sem senso, como a gente fala aqui na Itália, sem motivo, sem como é que fala, a palavra me foge agora, sem sentido. Uma troca sem sentido, 6 por meia dúzia. Aí é o seguinte, então a crítica é feita pela maneira como foi feito o negócio, ainda que ganhou 3 milhões, para mim isso e nada é a mesma coisa, e o porquê fazer esse tipo de negócio. Uma coisa é você ter que vender sem envolver um jogador em troca. Agora, a troca em si hoje não é usada muito no futebol há muito tempo. Não tem mais esse negócio de troca, tá? Há muito tempo. Eu, como torcedor, vou falar o seguinte. Nem o Alberto Costa, que está indo embora, e nem o João Mário, que eu não conheço, atenção, nenhum dos dois, para mim, tem perfil para jogar na Juventus. Nem o João Mário e nem o Alberto Costa. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Alberto Costa chegou, muita gente criticou, muita gente falou mais um Zé Ninguém, mais uma aposta, tanto que a maioria falou, nossa, mas que grata surpresa. O cara tá indo bem, eu não esperava isso. Era um anônimo. Eu não conheço o João Mário. E aí vem a segunda parte do vídeo. Feita a crítica, na minha opinião, justa ao Comolli, e criticar o Comolli não é pedir a cabeça dele, não é falar que ele tá perdido, não é falar... Não é falar que ele tava fazendo só besteira, porque o cara acabou de chegar. Não é isso. Criticar o Comolli é nesse momento, nessa atitude, nessa negociação. A gente não sabe as futuras negociações que serão feitas, como serão feitas. E aí eu vou falar um pouco do João Mário. Eu não conheço esse cara. Eu não conheço o futebol do João Mário. E acho que a maioria de vocês não conhece. E quando eu falo conhecer, é acompanhar com regularidade os jogos do Porto. Tá? Acho que poucos de vocês assistem os jogos do Porto continuamente para fazer uma avaliação. Acho que seria muito injusto da minha parte atacar o jogador. Uma coisa é atacar a negociação, a maneira como foi feito o negócio pelo Comolli. Outra coisa é atacar o atleta que não tem nada a ver com o negócio. E se o João Mário for melhor que o Alberto Costa, lembrando que o Alberto Costa, esse melhor, é o melhor porque surpreendeu a gente, inclusive eu. Porque, vamos ser sinceros, ele fez 3, 4 jogos muito bons, um deles contra o Veneza, que não é parâmetro para ninguém o Veneza, foi rebaixado, com todo respeito ao Veneza, com todo respeito aos gondoleiros, mas o Alberto Costa, em jogos maiores, foi razoável, porque não é um jogador que tem o nosso nível, como o João Mário provavelmente não seja, como tantos outros não tem. E nesse momento a Juventus é obrigada a fazer esse tipo de negócio. Muito por conta de gestões passadas, mas não é esse o ponto. Um amigo meu no Facebook, aqui da Itália, postou os melhores lances do João Mário. E aí aquela coisa do DVD, né? Os melhores lances, você não coloca lá as furadas, os passes errados, os erros. Eu gostei dos lances dele. Me parece um zagueiro que vai muito para a área. Me parece ele joga improvisado também na outra faixa do campo, na destra. E ele é muito ofensivo e me parece muito bom com os pés em dar assistências. Pelo menos nos lances que eu vi que esse meu amigo postou, tá? Então eu não vou criticar o João Mário. Eu vou esperar esse cara jogar. E não é jogar o primeiro amistoso. Vai ter o jogo contra o Borussia, antes tem um jogo contra a Reggiana, depois contra a Nest Jam, e está confirmado um amistoso ainda, só não lembro a data, contra a Atalanta.
eu vou me basear pelos jogos oficiais. Depois de 3, 4 jogos, a gente já vai poder ver se o cara pode ser melhor, igual o Alberto Costa, tá? Então, eu não vou criticar o João Mário, porque eu não conheço o futebol dele. Eu estaria mentindo para vocês, eu não vejo jogos do Porto, tá? E também não vou me basear pelos lances que esse meu amigo postou, porque são lances bons. E os ruins? Cadê? Tá bom? Mas eu não vou criticar ele, porque ele pode ser, de repente, melhor que o Alberto Costa. E se ele for melhor que o Alberto Costa, hoje, dia 23 de julho de 2025, eu tenho certeza que muita gente vai falar, poxa, essa foi uma bola dentro do Comoli. Os mesmos que estão criticando. Eu falo isso por experiência, que eu já acompanho há muito tempo essas situações de mercado, por isso que eu aconselho sempre a gente falar depois, nunca antes, tá? Eu me lembro uma vez que, não vou comparar nível técnico, tá? Mas a situação, o Ibrahimovic, que é o Ibrahimovic, eu falei isso porque passou um cara aqui correndo com a camisa da Suécia, e eu lembrei do Ibrahimovic, apesar que não tem nada a ver, não tem o mesmo perfil. O Ibrahimovic foi pro Barcelona e não fez um cato, não jogou nada no Barcelona, e era o Barcelona. Tanto que ninguém lembra da passagem dele no Barcelona. Imagina um jogador chamado João Mário, que a gente não sabe. Então, vamos esperar para ver, pelo menos, já que a negociação financeiramente não foi boa, já que esse troca-troca não foi legal, foi pífio para um time profissional. Mas, se dentro de campo o João Mário ganhar uma titularidade, for bem, conquistar a torcida, e surpreender a todos nós mais do que o Alberto Costa, no final de contas, eu e vocês vamos bater palma para o jogador e para o próprio Comoli, apesar do negócio não ter sido feito de uma maneira muito legal. Não é que foi legal a negociação, não foi legal porque, no sentido de dizer, poxa, que porcaria, né? Vai trocar 6 por meia dúzia para ganhar 3 mil. Enfim, é uma crítica, resumindo então, o vídeo do Finestra hoje é uma crítica, sim, a maneira como o Comoli fez esse trâmite, fez essa transação, mas não é uma crítica ao João Mário. Esse a gente tem que esperar para ver se pode ser um bom jogador ou não, independente de ter vindo do Porto, tá? É isso por enquanto, qualquer novidade a gente volta, a gente está acompanhando tudo. Um cara que eu converso lá em Turim está de férias essa semana, só vai poder me atender só na terça-feira ou na quarta, mas a gente vai sempre conversando por aqui. E obrigado a todos que comentam, participam, que concordam, discordam, é democrático. E vocês também quando forem debater entre vocês, claro, vocês são civilizados, respeitem uns aos outros, porque o Finestra é de vocês, não é do Mário não. Like no Finestra, nos vemos sempre, Forza Juve. Fino alla fine, tá cheio de torcedor do Napoli aqui, que se dane, que cazzo. A gente fala Forza Juve, fino alla fine. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!